temerei. O Senhor garante a minha existência. O que haveria eu de temer? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para me dilacerar, eles que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor, ao medo. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Aí o verso 4. Uma coisa peço ao Senhor. Diga, uma coisa. Uma tradução diz, um anseio, um desejo. Peço ao Senhor, e a sua realização eu buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos, serei colocado em segurança. Até aqui, tá? Por enquanto até aqui. Aí está falando aí, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, um anseio, um desejo eu tenho. Irmãos, Davi, ele escreve esse cântico, ele canta, né, em hebraico, ele foi escrito em hebraico antigo, e esse cântico, essa música, esse hino que ele compõe, ele canta e ele escreve, ele está sendo cantado, ele está sendo escrito por Davi num momento da vida dele terrível, muito difícil. O Salmo 27 foi um período da vida dele que durou 6 anos, onde ele foi perseguido todos os dias pelo rei Saul, que queria matá-lo. E ele foi perseguido, ele tinha que ir de um lugar para o outro, se escondendo do rei, todos os dias, numa incerteza enorme, se ele iria viver no outro dia. O rei Saul tinha armado e organizado o exército de Israel para ir perseguindo Davi em todas as cidades. Ele colocou espiões, pessoas. O texto de Samuel, nós vamos ler alguns textos. Samuel, haviam espiões, pessoas que davam informação sobre Davi e os seus amigos, seus aliados. Cada cidade que ele ia, tinha alguém espiando ali, denunciando, entregando, dedurando Davi para o rei. E o rei Saul já armava o exército e ia atrás dele para matar. Ele queria Davi morto, preso. Ele queria a cabeça de Davi. E ele perseguia, ele ficou 6 anos nessa situação. 6 anos. E aí você fala, pastor, o que está acontecendo? O rei Davi é um dos personagens principais da Bíblia. O Novo Testamento, os evangelhos, falam muito de Davi. Jesus era chamado o filho de Davi. Jesus, ele era um judeu, ele nasceu da família de José, né? Ele nasceu de uma forma sobrenatural de Maria, mas José foi o seu pai adotivo, né? O pai que Deus escolheu para criar Jesus. E embora o seu nascimento sobrenatural, Jesus, ele nasceu em Belém, que era a cidade que Davi nasceu, em Belém da Judéia, ele nasceu ali. Havia uma profecia de que o Messias nasceria em Belém. Belém era a cidade de Davi. Jesus era de uma tribo, da tribo de José e Maria, a tribo de Judá, que era a tribo da família de Davi, e um dos nomes que o Messias teria era filho de Davi. Por quê? Porque ele seria da linhagem real, dos reis de Davi. Deus havia feito uma aliança com Davi, falando, Davi, o Messias, o Salvador, aquele que vai morrer pelos pecados, aquele que vai resgatar o mundo, vai vir da sua família, da sua linhagem, da sua tribo, ele vai nascer na sua cidade, e o seu trono vai ser estabelecido para sempre, porque ele vai reinar em Jerusalém. Jerusalém foi conquistada por Davi, pelo rei Davi,
e colocar na capital, e Deus falou assim: eu escolho essa cidade para ser a minha cidade, e aqui vai ser a capital do reino de Deus. Quando Jesus voltar no seu reino, a capital do reino dele, ele vai reinar no mundo a partir de Jerusalém, amém? Porque foi uma aliança que Deus fez com Davi. Davi não era perfeito. Eu estava falando isso com meus filhos, falei: olha, Davi teve um monte de problemas, vários. Davi, quando o rei, ele era casado, tinha esposa, ele tomou a mulher do outro, de Urias, matou o marido, ficou com a mulher, ele brigava, ele arrumava às vezes muita confusão, era um homem que teve muitos problemas com os filhos, ele não foi um pai tão exemplar, teve falhas na paternidade dele, teve falhas pessoais dele, mas tinha uma coisa que fazia toda a diferença na vida de Davi, e a gente vai entender um pouquinho isso. E o porquê que ele ficou 6 anos? Davi foi escolhido quando ele era um jovem, ele era um pastor de ovelhas. Irmãos, um pastor de ovelhas, a gente fala assim: ele era um pastor de ovelhas, que legal. Irmãos, não era legal. Na época de Davi de Israel, e na época de Jesus também, o pastor de ovelhas era uma das profissões mais desprezadas que existia. Era a profissão que as pessoas menos gostavam de ser. Por quê? Primeiro, o pastor de ovelhas e o pastor de cabras, ou quem criava os animais, primeiro, ele tinha que viver boa parte do tempo junto com, no caso, eram as ovelhas. E, irmãos, eu não sei se você já viu uma ovelha de verdade. Quem já viu o que é uma ovelha de verdade? Como que é o cheiro de uma ovelha de verdade? É bom? Você já viu o perfume de ovelha? Já viu? Quem já viu o perfume de ovelha? Não tem. Por quê? Porque eu já tive a oportunidade de conhecer alguns pastores de ovelhas, de cabras, de verdade. Gente, quando a gente fala assim, uma vez assim, eu tinha um professor, quando eu fiz teologia na faculdade, que ele falou assim: o pastor, ele tem que cheirar a ovelha. Ele falava de um jeito assim, romântico, né? Irmãos, aí eu fui conhecer o pastor de ovelha, de verdade, o cara que cuida de ovelha. Gente, ele tinha cheiro de ovelha. Irmãos, se um pastor de ovelhas ou de cabras, ele entrasse aqui, dificilmente alguém ia conseguir ficar perto dele, porque o cheiro é tão forte, é cheiro tão ruim, tão mau, que não se conseguia ficar perto. Essa era uma coisa. Além do cheiro, era sujo, porque ele tinha que levar o rebanho por vários tipos de terrenos. Ele tinha que, às vezes, ele tinha que levar para vários lugares longes, distantes. Então, às vezes, ele passava a noite e tinha que dormir ao relento, tinha que guardar. Então, ele chegava com as vestes eram sujas, não cheirava bem. Às vezes ele tinha que tirar a lã da ovelha, tosquiar a ovelha, tosquia, que você tira a lã, e quando se tirava a lã, era aquele cheiro forte, porque a ovelha, especialmente naquela região do Oriente Médio, ela tinha muitos problemas com berne, com mosca, com um monte, então ele tinha que tirar berne, tinha que tirar mosca. E sabe como que ele tirava mosca? Não sei, eu estou falando isso aqui, o Espírito Santo está mandando falar isso aqui, irmãos. Com o óleo de unção. Ele pegava o azeite, ele esfregava. Por isso que a palavra ungir, em hebraico, não é, às vezes a gente coloca um olhinho aqui, é pegar o azeite e esfregar. Eles esfregavam o óleo, porque o óleo, o azeite, ele tinha um cheiro mais forte, que era uma espécie de repelente, para a mosca não chegar, porque a mosca fazia ninho na ovelha. Aí ficava aquele negócio ruim, cheio de berne. Tá? Pela cara de você já está ficando meio estranho, né? Era isso. Então imagina como o pastor chegar, o povo já falou: o pastor chegou. O pastor chegou. Então ele não conseguia ficar, né? Os sacerdotes, antes de
Os sacerdotes, antes dos pastores entrarem no templo, era uma obrigação que os sacerdotes colocavam: você vai ter que tomar banho, você vai ter que mudar a tua roupa, você vai ter que ficar um tempo aí até sair o cheiro, para você chegar no tempo, as pessoas ficar junto com as outras pessoas. Então ele não era alguém bem-vindo, ele não era alguém que as pessoas gostavam de ficar. Terceira coisa, isso era Davi, tanto que Davi ficava nos montes. Quando o profeta Samuel chega para escolher, Deus falou assim: eu vou escolher alguém da família de Jessé, vai lá pegar os filhos. Quando Samuel manda chamar os filhos, por que ele não mandou chamar Davi primeiro? Porque ele esqueceu, não, irmãos, sabe por que ele não mandou chamar Davi? Assim: nossa, o profeta Samuel está aqui, a maior autoridade profética, se eu chamar meu filho lá, né, na hora que ele chegar aqui, o cheiro, a aparência dele, o esquema dele, então deixa ele lá. Tudo bem? Aí Deus falou assim: tem mais um filho, manda chamar. Quando Davi chegou, Davi tinha por volta dos seus 17, 18 anos. Quando ele chega, Deus fala assim: é esse, unge ele, vai ser o rei de Israel. Foi o segundo rei de Israel. Irmãos, quando ele foi ungido, foi colocado o óleo que simbolizava a presença do Espírito Santo ali, a presença da unção de Deus sobre a vida dele. Davi não chegou imediatamente, ele se tornou rei. Houve um preparo, houve uma preparação, amém? Quando Deus tem algo na sua vida, você nunca vai chegar primeiro. Deus tem algo na minha vida, Ele tem um plano na tua vida, mas Ele não vai te entregar primeiro, Ele vai primeiro preparar você. E a gente vai entender o que é o preparo, o que tem a ver com o Salmo 27, amém? Quem tá entendendo aí? Está entendendo isso? Amém? Irmãos, Deus pegou o desprezado, Ele pegou o que cheira ruim e trouxe para cá. Por isso que quando Jesus, lá em João 10, ele falou assim: eu sou o bom pastor, as pessoas ficaram: opa, mas como assim Jesus é o pastor? O Messias, um pastor? Porque era uma profissão desprezada. Mas Davi foi ungido, e agora ele começa, e aí ele cresce, vai ter lá a história de Davi e Golias, ele vence Golias, o gigante, Saul então vai chamá-lo: olha, eu quero que você fique aqui comigo, né? O herói, Davi começa a aprender a lutar, a se armar no exército, ele faz amizade com Jonas, que era o filho de Saul, o príncipe, ele começa a crescer, ele começa a ter vitórias, e Saul gosta dele. Davi tocava harpa, conta também ali 1 Samuel 17, ele tocava harpa, ele cantava, e quando ele cantava, até o rei se acalmava, vinha a presença de Deus, ele compunha salmos, e aí Davi era alguém muito querido, alguém que as pessoas, eles viam algo diferente nele. Só que, após uma dessas vitórias, gostaria que você comigo ali deixa aí o Salmo 27, vamos lá em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, 1 Samuel 18, ali começa algo aqui. Davi está tendo várias vitórias, ele está comandando o exército, Davi está sendo preparado, ninguém sabe ainda que ele foi ungido para ser rei. Saul era o rei, e Davi está crescendo, está sendo preparado por Deus para chegar no propósito dele. Mas lá em 1 Samuel 18, acontece algo que muda a relação entre Davi e Saul. Diz assim o verso 6, 1 Samuel 18, verso 6, diz assim: quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de cordas. Verso 7.
e as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Né? Algumas traduções dizem: Saul matou 1000 homens, Davi matou 10.000 homens, matou mais. Olha só, verso 8: Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. Se continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. Verso 9: E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de quê? De inveja de Davi. Aqui começou a mudança. Irmãos, a inveja é algo de Satanás, do demônio. Há um espírito maligno que age na inveja. Ok? Preste atenção no que eu estou te falando. A inveja é algo de Satanás. Há um espírito de inveja que atua no coração daquele que começa a nutrir esse sentimento. Na sequência, vai vir isso. Diz que há um espírito maligno que começou a atuar em Saul, quando ele começou a alimentar a inveja e os ciúmes dele com Davi. Por quê? Porque na música estavam cantando que Saul matou 1000 homens, mas Davi matou 10.000, matou mais. Opa, como assim? Ele está melhor do que eu. Como assim ele conquistou algumas coisas que eu não conquistei? Ele começa a invejar. A inveja é quando você começa a desejar o que é do outro, a desprezar o outro, e aí há um ciúmes, e há um espírito maligno agindo ali, perturbando Saul. E aí a próxima coisa, Saul, na sequência, ele quer matar Davi, e Davi tem que fugir, e como se não bastasse, ele diz: esse homem, ele vai ser o próximo rei. E aí ele começou a perseguir Davi, aonde ele ia, no capítulo 19, no verso 9, diz assim: Ora, um espírito maligno mandado segundo a vontade do Senhor dominou Saul enquanto ele estava sentado em sua casa, e segurando firme a sua lança à mão, enquanto Davi dedilhava a sua harpa, verso 10, num dado momento, Saul procurou encravar a lança na parede, mas Davi desviou-se e a lança ficou encravada na parede. Davi conseguiu sair correndo e fugiu naquela mesma noite. O que ele tentou fazer ali? Tentou matar Davi. E ali começa, durante 6 anos, Davi tinha se casado com a filha de Saul, Mical. Ele era genro do rei, Deus estava abençoando, Davi não fez nada, ele era fiel ao rei, só que a inveja motivou ele a querer matar Davi. E agora, durante 6 anos, Davi está sendo perseguido. Irmãos, imagina isso. Você é fiel à pessoa, você faz o bem para ela, você está ali, com o coração sincero, e no momento, ela quer pegar uma arma para te matar, e ela começa a te perseguir, e ela começa a te caluniar, ela começa a fazer várias coisas, e durante 6 anos, Davi não tinha um lugar fixo, era em cavernas, era em florestas, era em casas, era em lugares desertos, era em situações difíceis, e ele o tempo inteiro dizendo: eu
não sei se eu vou viver amanhã. Ele diz isso: Senhor, estou triste, os meus inimigos são muitos, tem um exército inteiro do próprio rei ao meu encalço, me perseguindo, eu não consigo saber se amanhã eu vou viver. E aí, no momento, numa das cavernas que ele estava escondido, ele escreve o Salmo 27. Amém? Entendeu o contexto? O Salmo 27, volta lá no Salmo 27. Gente, eu já fui numa caverna. Gente, uma caverna que é uma formação rochosa, uma pedra dentro. Irmãos, é uma escuridão enorme. Era o lugar que ele tinha para se esconder. É uma escuridão, é úmido, não é um lugar confortável, não é um lugar bom para se morar, para se viver. Mas ele está ali escondido, ele não sabe se daqui a repente ele vai sair e o exército do rei, o rei está lá para matá-lo, ele não sabe o que vai ser amanhã. E aí ele pega a sua harpa, e ele começa a cantar, e diz: o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem eu terei medo? E aí ele começa a orar nessa cântico, e diz: Senhor, os perversos, verso 2, meus inimigos, eles avançam contra mim para me dilacerar, eles estão atrás de mim, Senhor. Ainda que um exército me cerque, era o exército de Saul, o meu ser não se entregará ao medo. Irmãos, imagina isso, a sua casa é cercada por gente armada para te matar. Você está com a sua família, essas pessoas cercam a tua casa, elas começam a gritar, elas estão armadas, elas estão com ódio, e elas vieram para matar você. E Davi diz: eu estou assim, Senhor. Só que no meio de tudo isso, eu quero ir para a gente ir terminando aqui. No meio de tudo isso, o verso 4, foi onde ali o Espírito Santo me pegou, irmão. Verso 4, uma coisa, um anseio, eu manifestei, uma coisa eu peço. Umas traduções dizem isso: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar. O que ele pede? Ele não pede a vitória contra os inimigos dele. Ele não falou: Senhor, mata Saul, Senhor, destrói o exército. Senhor, ele não disse para livrá-lo, ele não pediu riqueza, ele não pediu coisas, ele não pediu o trono, ele não pediu a coroa, ele não pediu a morte de ninguém. Ele falou assim: Senhor, no meio de tudo isso que está acontecendo ao meu redor, e dentro de mim, o medo, a ansiedade, o temor, a frustração, a tristeza, a revolta, no meio de todos esses sentimentos da alma dele, que a alma dele estava assim, a alma estava revoltada, a alma estava com medo, a alma estava fraquejando, o corpo tremendo, ele não sabia o que ia acontecer. Ele diz, no meio de tudo isso, ele ora ao Senhor e diz: uma coisa, diga uma coisa, mais uma vez, uma coisa, eu vou na presença e eu peço, eu quero te conhecer, eu quero estar na tua presença, eu quero o Senhor. Ah, meu irmão, ele não pediu a derrota de Saul, ele não pediu a vitória dele, ele pediu uma coisa: eu quero estar na tua presença, eu quero estar no teu tabernáculo, eu quero estar diante do Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te conhecer, Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu posso estar com um exército cercado, mas eu não quero deixar de confiar, eu não quero deixar de me separar, eu não quero estar separado na tua mão. Eu estou sentindo tudo isso, a minha alma está berrando, mas o meu espírito, a minha mente, ela está na tua presença. E uma coisa eu busco, uma coisa eu peço e eu busco. São duas coisas aqui. O hebraico ele diz assim: ahat, uma única coisa. Irmãos, quando você está com sede, o que você quer?
água. E se eu falar assim, você está com sede? Mas vamos aqui, tem um churrasco agora aqui, vamos comer aqui rapidinho? Olha, você está com sede? Mas olha, vem cá que a gente vai aqui, Qual é a única coisa que você quer ouvir e buscar, querido? Água. Água, irmão. Não tem outra coisa que você não queira que não seja buscar água. Nem que você tenha que sair daqui na padaria a pé para comprar uma garrafa de água para você beber. Ah, meu irmão. É isso que Davi está falando. E diz, a minha vida está por um fio, mas eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor. Mas ele não fica só no desejo. E diz, uma coisa eu anseio, uma coisa eu te peço, só que eu vou buscar, eu vou realizar. Irmãos, não adianta ficar só no desejo, só no sonho. Eu sonho. Quem sonha demais sempre perde o tempo. Não adianta sonhar e não agir. Sabe qual era o sonho de Davi? Ter intimidade com Deus. E Jesus, lá em Mateus 6,33 diz, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, nem com o que beber, com o que beber, com o que investir. Olha para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem guardam em armazéns, mas o Pai do céu alimenta. Olhai as flores do campo, que hoje se vestem, e amanhã deixam de existir. Nem Salomão se vestiu com glória, e o Senhor cuida das flores. Não cuidará muito mais de você? Portanto, não fiquem focados, é isso que Jesus está dizendo, não fiquem focados em buscar o que beber, o que comer, o que vestir, pois o Pai Celeste sabe das coisas que você precisa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, elas vão ser acrescentadas. O que ele está falando aqui? Ele está falando do Salmo 27. Essa referência que Jesus faz do Salmo 27, 4. Irmãos, imagina a cena. A casa de uma família, ela está cercada por pessoas armadas, que só tem um objetivo, atirar, invadir e matar. E a oração daquela pessoa diz, Senhor, eu não quero perder a intimidade e a confiança em Ti. Irmão, é isso, por isso que Davi, que não era de longe um homem perfeito, na Bíblia está escrito todos os problemas que Davi teve, mas o Senhor disse, esse homem é segundo o meu coração, eu faço uma aliança com esse homem. Eu, o próprio Deus, quando eu vier à terra, eu vou vir através da família desse homem aqui, Davi. Porque no momento onde ele não sabia se ele ia sobreviver, de tamanha dor, na alma e no corpo, ele disse, Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero te conhecer, eu quero continuar confiando em Ti. Muitas vezes, por uma frustração, por um problema, por uma situação, nós desistimos rápido, nós esquecemos. Davi, Senhor, eu não quero me esquecer. Eu não quero me esquecer, eu não quero que o meu coração esfrie. Eu não quero me distrair. O que é a distração? A distração é a mente dividida. Quando Davi diz, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar, ele está falando de quê? De uma coisa. Ele diz, eu quero estar na tua presença, porque ali
Ali eu vou ter, olha o verso 4, eu vou contemplar a tua glória, eu vou ter orientação, eu vou ter direção para a minha vida. Ele entendeu que estar na presença de Deus é direção de Deus para Ele te dar, para você buscar e alcançar aquilo que Ele tem para você nessa vida. Tem direção para você, irmão. Tem orientação para cada área da tua vida. E diz: Senhor, eu quero estar diante de Ti. Qual é a tua busca, irmão? Qual está sendo a tua busca? Irmãos, Saul estava com inveja de Davi, com ciúmes, pegou uma lança para atirar, para matar. Saul estava com um espírito maligno operando nele, colocou um exército de uma nação inteira contra um homem. E Davi não ficou, esse invejoso, não, ele falou: Senhor, eu quero continuar te conhecendo na tua presença. É o que o apóstolo Paulo, para a gente terminar, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 12 e 13, até o 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13: irmãos, não penso eu mesmo que já tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, me apresso em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Algumas traduções dizem: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço. O que Paulo está falando? Uma coisa, uma atitude eu tenho. Ele tem uma atitude. Qual é essa atitude? De avançar para quê? Para conhecer Jesus. Para ter um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. Pastor, como que eu tenho intimidade e relacionamento com Deus? O que Davi fazia? Davi fazia 3 coisas bem claras. Primeiro, a gente lê o Salmo 27. O Salmo 27, ele é um cântico. Ele cantava, ele louvava, ele abria a boca dele. Ele não ficava cantando só na mente, assim, eu estou cantando, estou louvando, estou adorando. Não, ele expressava. O Salmo 27 era cantado. E quando ele pegava a harpa e ele cantava, aquele cântico era também uma oração. Como que você conhece alguém? Conversando. Amém? Você conhece alguém conversando uma vez por mês? Uma vez a cada 3 meses? Você conhece alguém conversando o quê? Irmãos, quando eu estava conhecendo a pastora, antes de a gente casar, a gente ficava no telefone 4 horas. Uma vez a gente ficou 4 horas. A gente começou a conversar às 5 da tarde, quando vi já era quase 10 horas da noite. Eu falei: nossa, mas passou rápido. Davi, ele diz: Senhor, uma coisa eu quero estar na tua casa. O que é estar na casa de Deus? A casa não é o prédio. Sabe o que é a casa de Deus? É o momento onde você está com Ele de oração e adoração. Ali é o momento da casa. Aqui a gente se reúne, aqui a gente está junto. Mas ele diz, quando ele começava a tocar, cantar, e os homens que estavam com ele, os amigos dele,
todos começavam a cantar, a louvar. Aquele momento era a manifestação da presença de Deus. Ele cantava, orava, adorava. E terceiro, ele tinha as Escrituras. Ele tinha as Escrituras, ele buscava o conselho de Samuel, do profeta. Ele diz, eu quero estar junto com os santos. Vários salmos dizem, eu quero estar junto com os santos, com a comunidade, a congregação, a assembleia do Senhor. Junto com os meus irmãos. Ele entendia que ele precisava estar junto, ele não podia estar sozinho. E ali, o Senhor, ele canta isso, ó quão bom e agradável são os irmãos, vivendo em comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali declararei os seus feitos. Ele gostava de contar, de testemunhar, de falar dos feitos do Senhor, porque tinha uma coisa apenas, que era o alvo da busca de Davi. Quem? Conhecer o Senhor. E por causa dessa busca, o próprio Deus falou o seguinte, quando eu for homem, eu vou nascer na sua cidade, e eu vou vir da sua família, e quando as pessoas olharem, elas vão dizer, esse é o filho de Davi. Uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei. Eu quero estar na presença dEle. Ele estava numa caverna sozinho, com poucas pessoas, mas ele disse, Senhor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Eu não vou ter medo, porque eu quero te conhecer, eu só quero isso. Só isso. Foi o contrário de Saul. Saul estava lutando pelo trono dele, pela coroa, porque ele não queria que ninguém tomasse o reinado dele. O que aconteceu com ele? Ele perdeu tudo. E Davi ganhou, não o trono. O trono foi uma consequência, porque ele queria quem? O próprio Deus. Quando ele conquistou Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, quero terminar com isso, Samuel conta isso, o livro de Samuel, ele conquistou a cidade de Jerusalém e diz, vai ser a capital do meu reinado, a cidade de Jerusalém. E ele mandou que a arca da aliança, a caixa, né, de ouro, onde estavam os mandamentos de Deus, essa arca que foi construída, Deus disse a Moisés, construa uma arca, e ali nessa arca, nessa caixa de madeira, com ouro, com os querubins, ali era a representação do trono de Deus, da presença do trono do céu, que João viu lá em Apocalipse, no capítulo 4 e 5, a sala do trono. Davi disse, eu quero que a arca estava em outra cidade, eu quero que a arca esteja em Jerusalém. E é muito interessante que quando ele manda os sacerdotes levarem a arca a Jerusalém, ele tem uma atitude que nenhum outro rei teve, mas que demonstrou o que o Salmo 27:4 diz. Ele tirou as suas vestes reais, quando a arca estava chegando, ele tirou a sua coroa, ele ficou só com uma espécie de uma camisola branca, e ele começou a dançar diante da arca, entrando em Jerusalém. E o que significava isso? Que ele dançava, ele saltava, ele louvava. Naquela época, era um costume que quando o rei de uma nação, ela conquistava outra, ele entrava, né, pela rua principal da cidade que ele conquistou a cavalo, e ele ordenava que o rei que foi conquistado, que foi derrotado, dançasse como uma forma de humilhação, dançasse e louvasse a ele, o vencedor, até chegar na sala do trono. Ele humilhava o rei derrotado. Você vai dançar de alegria, porque eu estou chegando, eu conquistei você. Era uma humilhação. Davi, quando ele dançava, eles todos entenderam, diz, o único rei é o Senhor. Ele se humilha diante do Senhor. Ele tira as vestes reais, ele tira a coroa e diz, só tem uma coisa, só que não importa, se não tiver a presença de Deus, não importa mais nada, não importa mais nada. Foi naquela noite que Deus apareceu e diz, eu faço uma aliança com você, e com essa cidade,
essa cidade vai permanecer para sempre, ela nunca será destruída. E ela ainda existe. Porque há uma aliança de Deus com essa cidade. Nunca, mais de 3.000 anos, quando Davi entrou dançando, se humilhando, dizendo o seguinte: não importa a coroa, não importa a veste, não importa nada, importa o Senhor, importa a tua presença, importa o Senhor. Deus diz: por causa disso, esse lugar vai permanecer para sempre, eu vou reinar aqui. Quando você valoriza mais o que você tem do que a presença de Deus, você perde igual Saul. Mas quando uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, que a presença, não só o Senhor está na tua vida, todas as bênçãos vêm junto com Ele. Amém? Fica de pé. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Irmãos,